Olá, eu sou Jéssica Nascimento e estamos começando o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária canal 2.1. Esse é um programa que apresenta as ações desenvolvidas pelas pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. Lembrando que você pode acessar a nossa rádio online, basta colocar o endereço radio.ufrr.br ou baixar em seu celular o aplicativo Rádiosnet e procurar por UFRR. Hoje a nossa convidada para a nossa conversa é a professora do curso de Direito e coordenadora do Observatório de Violências de Direitos Humanos no Estado de Roraima, da Universidade Federal de Roraima, professora Priscila Cardoso. Professora, é uma satisfação recebê-la aqui em nosso estúdio. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Jéssica. É uma alegria imensa poder estar aqui com você, né, para a gente bater esse papo sobre o Observatório, que é um programa de extensão, né, muito importante da Universidade Federal de Roraima. Então, agradeço muito o convite e fico à disposição para outras conversas também. Muito bom. Bom saber que a gente chama mesmo aqui, viu? Então, professora, para começar, explica para a gente, né, o que é o Observatório de Violações de Direitos Humanos do Estado de Roraima, que é, como você falou, um projeto de extensão, né, da Universidade Federal de Roraima, quando ele foi criado. Bom, o Observatório existe desde 2019, né? Ele, como você falou, ele é um programa de extensão que acaba abarcando outros projetos, né? Ele funciona como um guarda-chuva que acaba abarcando outros projetos, todos relacionados a essa questão de violações dos direitos humanos que acontecem no nosso estado, né? No estado de Roraima. E o Observatório, ele trabalha com grupos de pessoas vulneráveis, né? Explica pra gente quais são esses grupos, quais os principais grupos identificados aqui no nosso estado, o que é que define, né, um grupo vulnerabilizado? Bom, os grupos vulneráveis que a gente identifica aqui no estado, né, que são os grupos vulneráveis que geralmente são identificados no nosso país, são aqueles que por algum fator, seja o gênero, a raça, a etnia ou a questão econômica, acaba tendo uma maior dificuldade de acesso a direitos, né? Então, esses grupos que por barreiras que podem ser barreiras culturais ou barreiras econômicas, têm dificuldade de buscar uma assessoria jurídica ou de buscar, né, tentar romper, enfrentar essas violações de direitos humanos, são esses grupos que a gente acaba atuando de uma forma mais incisiva. Então, aqui em Roraima são os povos indígenas, né, as mulheres, tanto indígenas quanto imigrantes, ou outras mulheres em situação de violência também, os povos que vêm da Venezuela, os povos indígenas originários da Venezuela e os outros também imigrantes. Então, esses são os grupos que a gente atua, né, de uma forma mais permanente. E, professora, quais ações, desde 2019, né, que o Observatório existe, quais as ações que a senhora pode destacar que já foram realizadas ao longo desses anos? Bom, a gente tem várias frentes de atuação, né, dentro do Observatório de Direitos Humanos. Então, a gente tem uma frente que trabalha com questão dos indígenas imigrantes, né, então, em relação a esses povos, a gente já teve diversos projetos, por exemplo, criação de associações, de organizações indígenas, né, para esses povos. A gente teve, por exemplo, dentro da universidade, né, uma luta para que houvesse a isenção, né, da taxa de revalidação de diplomas estrangeiros. Então foi uma luta do observatório que o reitor acabou abraçando, né, e que chegou no CUNE, a gente conseguiu essa aprovação. A gente já teve também encontros de lideranças indígenas, né, então em relação aos grupos indígenas originários da Venezuela, foram vários projetos, fora essa assessoria jurídica permanente, né. Então, os indígenas que vêm da Venezuela são principalmente os Uarau, mas tem outras etnias também atendidas? Tem outras etnias também, né, os Uarau são a maior população, mas a gente tem também os Carinha, o Enepá, os Taurepã, que são os Pemon também, né, a gente tem, agora que a gente identificou uma família que veio ali da fronteira entre Venezuela e Colômbia, que chama Iupá,
né, que a gente inclusive identificou dentro da cadeia masculina. Então são outros grupos além do Zuaral que também compõem o público-alvo, né, do Observatório de Direitos Humanos, e que a gente tem esse contato permanente para realizar uma assessoria em diversos aspectos, né? Então quando eles têm alguma dificuldade, matrícula de alunos na escola, ou acesso à saúde, ou uma questão previdenciária, acesso a benefícios, o Observatório de Direitos Humanos também realiza essa assessoria jurídica para que eles possam acessar esses benefícios também. Muito bom. Professora, como o Observatório tem contribuído para a transformação dessas situações de violência que ocorrem aqui no nosso estado, que esses grupos estão submetidos? Bom, eu falei, né, dos indígenas originários da Venezuela, mas também existem outros grupos, por exemplo, as mulheres, né, em situação de violência, e inclusive agora no âmbito da própria universidade, que foi criada a CEPAPEV, né, a Comissão para Prevenção e Enfrentamento de Acolhimento, Prevenção e Enfrentamento a todas as violências no âmbito da UFRR. Dentro do trabalho feito pela CEPAPEV, existe uma rede de acolhimento e o Observatório de Direitos Humanos está entre os órgãos, né, as instituições, os serviços que compõem esse acolhimento. Então, em relação às mulheres e outras pessoas vítimas de assédio moral, de assédio sexual e racismo, né, qualquer forma de discriminação ou outras violências ligadas a essa questão de gênero, racial, também estão sendo orientadas pelo Observatório de Direitos Humanos, né? Então eu acho que essa atuação ampla acaba rompendo um pouco com essas barreiras que impediam essas pessoas, né, de terem. Elas sempre tiveram voz, mas de terem as suas vozes ouvidas, né, no âmbito tanto do sistema de justiça, ou mesmo dentro da universidade, ou em outros âmbitos, né, como agora a gente está trabalhando no sistema prisional. Então eu acho que o Observatório de Direitos Humanos é um programa potente no sentido de tornar essas vozes, né, amplificadas para que eles possam romper barreiras de acesso à justiça e possam ter seus direitos e garantias fundamentais garantidos, né, em todos os âmbitos. E com uma assessoria jurídica que é orientada, né, com profissionais que acompanham. Exatamente. A gente tem na equipe do Observatório, além de advogados, professores do curso de Direito, antropólogos também, né, que atuam nesse processo de tradução intercultural, de um diálogo intercultural com indígenas, tanto do Brasil como os originários da Venezuela, e a gente também tem uma parceria com o Núcleo de Práticas Jurídicas do curso de Direito, né, então muitas das demandas que são identificadas pelo Observatório acabam sendo demandadas no sentido de uma atuação também do NPJ. Então, os alunos do curso de Direito, tanto os que compõem o programa de extensão, né, porque tem uma equipe grande de alunos voluntários, né, que participam do programa, como também aqueles que realizam o estágio curricular supervisionado, né, que é o obrigatório dentro do curso de Direito, acabam tendo acesso a essas demandas que não são tão corriqueiras no dia a dia, né, de um núcleo de prática jurídica. Então, a gente consegue trazer para dentro do curso de Direito uma diversidade maior de atendimentos. Exatamente, uma advocacia de direitos humanos que normalmente não ocorre nos estágios, né, dentro das universidades. Então eu tenho uma experiência de mais de 20 anos, né, em advocacia de direitos humanos, então eu consigo trazer um pouco dessa prática para dentro do curso de Direito, que é algo que faz toda a diferença depois, né, não só nessa formação acadêmica, mas na atuação profissional desses futuros, né, advogados, juízes, promotores, que passam a ter um conhecimento maior da realidade, né, do contexto onde ele vive, dos grupos vulneráveis que compõem esse contexto, porque muitas vezes o aluno de direito vive numa bolha, né, e acaba não tendo contato com essas outras realidades, então permite com que ele conheça o contexto onde ele vive e ele possa humanizar mais também a sua atuação jurídica no futuro. Então é um processo, né, que acaba aliando tanto a questão da extensão, esse contato com a comunidade, mas também atuando no ensino, né, tanto no estágio, como também, né, em outras ações que a gente realiza no âmbito do observatório, né, como ações, seminários, rodas de conversa, grupos de estudos, e também na pesquisa, né, porque a gente, a partir dessa atuação, acaba levantando, né, demandas importantes para que sejam
sejam pesquisadas no âmbito da universidade, que tem gerado diversos projetos de pesquisa no âmbito do PIBIC, então os próprios TCCs inspirados, né, por demandas do Observatório de Direitos Humanos. Então, trazer essa atuação de direitos humanos para dentro do curso de Direito tem gerado também uma transformação na forma, né, nos olhares desses nossos alunos e, né, que serão os egressos e futuros profissionais do direito em relação ao mundo que ele vive e como ele pode usar o direito para transformar a realidade, né, de desigualdade, de discriminação, principalmente num estado, né, como o nosso, que infelizmente acaba muitas vezes sendo conhecido, né, por situações de violência doméstica, está sempre lá nos rankings, né, de violência doméstica, de homicídios e outras situações que envolvem questão de discriminação, xenofobia, né, então mudar essa realidade a partir do direito é muito importante e a gente tem contribuído, né, um pouquinho para isso. É fundamental, é uma contribuição grande, professora, porque os alunos, eles acabam saindo com essa formação mais humanizada, né, com o atendimento, com os trabalhos de pesquisa feitos pelo o observatório, que ele pode contribuir também com o atendimento por meio do núcleo de práticas jurídicas, e aí também, por meio desse atendimento, eles realizaram agora em março, ações na cadeia pública masculina, né? Foi realizado um mutirão jurídico interestadual. Queria que a senhora falasse como foi esse mutirão, como que foi essa iniciativa, né? Como que ele surgiu primeiro, para depois a gente conversar mais sobre ele. Bom, ele surgiu de, na verdade, uma demanda nossa, né, em relação à pesquisa, porque o ano passado foi realizado um TED, né, que é um termo de execução descentralizada, do Ministério dos Direitos Humanos com a Universidade Federal de Roraima, e dentro desse TED, que era para desenvolver o projeto de Observatório de Direitos Humanos e Povos Indígenas, né, dentro da universidade, existe, né, duas frentes de atuação. Uma frente que é para pesquisa, né, sobre saúde de mulheres e meninas Yanomami, no estado de Roraima, que é coordenado pela professora Hannah Limoja, e outra frente que é dos indígenas no sistema prisional e de justiça de Roraima. Então, dentro dessa frente que é coordenada por mim, né, dos indígenas no sistema prisional, dentre as metas que foram propostas pelo plano de trabalho, né, por esse TED, estava justamente fazer um levantamento, um diagnóstico mais realista dos indígenas, da nossa população indígena que está encarcerada dentro das diversas unidades prisionais de Roraima, né. Então, a ideia era identificar, né, quem são esses indígenas. A gente viu, né, e até já adiantando um pouco do mutirão, que existe uma subnotificação muito grande, né, então, por exemplo, na cadeia masculina, né, em que foi feito esse mutirão, inicialmente pelos dados oficiais, a gente tinha um levantamento de 68 indígenas, e através de uma busca ativa de autodeclaração, a gente identificou 200, né, que foram um número muito superior. Muito superior. Então, a ideia é fazer esse levantamento mais realista, né, para que a gente tenha uma noção da realidade indígena dentro do nosso sistema prisional, e também identificar eventuais violações de direitos, né, porque esses indígenas têm direitos específicos que muitas vezes não são garantidos quando se trata do indígena encarcerado, né, então, a partir dessa demanda, desse TED, a gente iniciou um diálogo com essas outras instituições, né, que foi a Defensoria Pública do Estado de Roraima, o GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de Roraima, né, que é a SEJUC, e a gente da Universidade Federal. Então, após meses de diálogo, a gente entendeu que era uma demanda comum a todas essas instituições, identificar essa população carcerária e também realizar os direitos que estão garantidos, né, na nossa legislação, tanto nacional quanto internacional, em relação aos indígenas encarcerados. E quais foram esses serviços ofertados lá na cadeia pública, professora? A senhora já adiantou que foram mais de 200, né, atendidos. Quais os serviços que foram levados até eles? Então, na realidade, inicialmente, a gente ainda está fazendo um levantamento, né, dessa situação, tanto em relação à questão identitária, como também a situação jurídica, né, a situação processual. Então, o que a gente fez foi levantar, né, tanto o CANAIME, né, que é a ficha processual que fala sobre o andamento do processo dele,
como o relatório, né, de situação jurídico-processual, que é relativo à execução da pena, onde a gente consegue identificar os incidentes, como, por exemplo, saída temporária, progressão de regime, essas outras situações. Então, a gente, através de entrevistas e da análise desses documentos, a gente consegue identificar, né, situações, por exemplo, de incidentes vencidos ou de não garantia de direitos específicos, né, desses indígenas, para que depois possa dar andamento a ações judiciais, a demandas específicas para que eles possam ter esses direitos garantidos. Então, esse primeiro momento, que foi na cadeia pública masculina, foi justamente um laboratório, né, para a gente sentir como é a metodologia, qual seria, né, a demanda principal, então até para a gente entender como vai ser realizado também um mutirão nas outras unidades prisionais. Isso que eu ia perguntar, se também iria ser levado para o atendimento às indígenas, mulheres, sim, né, sim. detentas. A ideia, a gente fez um termo, né, um acordo de cooperação técnica na universidade com essas outras instituições, e dentro do plano de trabalho, a previsão é que o mutirão, além da cadeia pública masculina, também se realize na cadeia feminina, na penitenciária agrícola Monte Cristo, no Centro de Progressão Penitenciária, né, que é o CPP, e na Unidade Prisional de Rorainópolis, né, então a gente tem bastante trabalho pela frente ainda. Então esse primeiro momento permitiu, né, porque a gente elaborou um questionário, pensando tanto nessa questão antropológica, né, da identidade do indígena dentro do seu contexto cultural, dentro da sua comunidade, porque parece muitas vezes, né, que quando o indígena está em conflito com a lei, né, quando ele entra no sistema prisional, parece que ele não faz parte desse contexto, né, ele é tratado dentro de uma perspectiva de manutenção da ordem, mas não de garantia de direitos, né, então parece que ele está deslocado de uma pessoa que faz parte de uma comunidade, que tem uma cultura diferenciada, né, então identificar essas situações está sendo muito importante. Então, o nosso questionário teve essa preocupação de buscar essa questão identitária, de identificar não somente a questão de etnia, comunidade, língua falada, mas também outras demandas culturais que podem levar a uma garantia maior, né, de direitos dessa população. Então, a ideia é levar isso para as outras unidades, cada uma na sua especificidade, né, porque, por exemplo, a gente utiliza como fundamento jurídico, né, uma legislação ampla que trata de questões relativas aos indígenas encarcerados, né, então a gente tem tanto a Convenção 69 da OIT, quanto o próprio Estatuto do Índio, né, que é antigo, é de 1973, né, que é a Lei 6.001 de 1973, que é polêmico, porque em muitos aspectos acaba entrando em conflito com a própria Constituição de 88, mas que traz aspectos relativos aos indígenas presos que ainda são importantes, né, para a gente considerar dentro de uma perspectiva de garantia de direitos. Então a gente utiliza, além dessa legislação, também as resoluções do CNJ, né, existem 2 resoluções voltadas para os povos indígenas, que é a Resolução 287 de 2019, que trata especificamente desse, né, tratamento penal diferenciado aos indígenas encarcerados, e uma resolução que trata do acesso à justiça de pessoas indígenas no sistema de justiça como um todo, né, que é a 454 de 2022. Então, todo esse arcabouço jurídico também é levado em consideração na elaboração desse questionário, para que a gente possa ter uma realidade específica para cada situação. Então, por exemplo, na cadeia feminina, existe uma outra legislação ainda, que são as regras de Bangkok, né, que falam sobre as mulheres encarceradas e que trata também de mulheres indígenas, que a gente vai ter que trazer para o questionário, questões relativas à maternidade e outras situações que são específicas, né, das mulheres, que a gente vai ter que aprimorar para o próximo mutirão. Então, é um trabalho amplo que a gente vê que está sendo bastante cuidadoso. A gente vai continuar falando sobre ele no segundo bloco, que a gente vai precisar dar uma pausa aqui, vai um pequeno intervalo. Lembrando que você pode ficar por dentro de tudo que ocorre na Universidade Federal de Roraima acessando o nosso site ufrr.br ou procurar UFRR Oficial nas redes sociais. Até já! Pra quem tem fé, a vida
vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. De volta ao programa O Assunto é Gestão na Rádio Universitária 95,9 FM e na TV Universitária Canal 2.1. Hoje a nossa convidada é a professora Priscila Cardoso, coordenadora do Observatório de Violações de Direitos Humanos da UFRR. Professora, a gente estava falando no finalzinho do primeiro bloco sobre o mutirão, sobre as ações do mutirão com a comunidade carcerária indígena, né, que se iniciou na cadeia pública masculina. Esse trabalho ele também foi realizado em conjunto com o Núcleo de Práticas Jurídicas, né, da instituição, que permite essa prática profissional aos acadêmicos de direito. Queria que a senhora falasse um pouco sobre essa atuação dos acadêmicos nesse mutirão. Bom, a gente fez uma parceria, né, a nossa parceria é permanente do Observatório com o Núcleo de Práticas Jurídicas, mas para essa atividade em específico, né, que é o mutirão, a gente tem tanto os alunos do Observatório como os do Núcleo de Prática Jurídica, que antes da atuação, né, propriamente dita, para a realização do mutirão, tiveram que passar por uma capacitação, né, então eles não foram lá sem saber como atuar, tanto do ponto de vista antropológico como jurídico, então eles passaram por uma capacitação sobre os direitos dos indígenas aprisionados e a partir dessa capacitação, sobre o questionário, sobre os direitos indígenas, puderam ter uma atuação mais consciente, né, capacitados de como realizar uma entrevista dentro de uma perspectiva intercultural, né, já que a gente estava falando de povos indígenas. Então, eles puderam ter essa oportunidade de tanto entrevistar, né, como analisar a situação processual e vão continuar a atividade mesmo depois do mutirão propriamente dito, a atividade continua, porque agora a gente passa para a parte da análise processual, né, para identificar justamente situações de violações de direitos que precisam ser demandadas. Então agora a gente parte... Seria assessoria jurídica aos indígenas encarcerados. Exatamente. Então agora a gente passa junto com a Defensoria Pública, né, porque a Defensoria tem uma atuação ainda mais ativa nesse sentido, mas a gente passa por uma parte de análise processual e depois demandas que precisam, né, de uma maior complexidade, a gente passa para a Defensoria Pública, mas eles continuam trabalhando nesses processos específicos dos indígenas e também buscando compreender as diversas realidades do que foi identificado ali, né, porque algumas situações a gente pôde identificar, como eu mencionei a você, sobre essa subnotificação, né, dos indígenas, então uma realidade que acaba não contemplando as exigências legais, por exemplo, de autodeclaração, né, porque pela resolução 287 do CNJ, basta a autodeclaração, em qualquer momento do processo, né, mas muitas vezes isso não ocorre. Nem é informado ao próprio indígena que está sendo levado ali. Exatamente, então essa subnotificação também vem de uma violação de direitos, que é de não garantir esse direito de autoidentificação, né, para esses indígenas, e outras situações que a gente verifica, porque a ideia da legislação voltada aos povos indígenas é evitar ao máximo o encarceramento de indígenas, né, então buscar, por exemplo, a possibilidade de que seja realizado o julgamento dentro do sistema jurídico próprio das comunidades indígenas, né? Porque é importante falar sobre isso, porque as comunidades, elas são organizadas e elas têm esse ordenamento jurídico próprio. Exatamente. Toda a comunidade indígena tem um sistema tanto de direitos, né? Agora, esse sistema de direitos que sempre foram orais, né, consuetudinários, estão começando a ser escritos através da elaboração dos regimentos, né, as comunidades aqui de Roraima estão num processo de escrever os seus regimentos, como também um sistema próprio de solução de conflitos, né, então reconhecer esse sistema de conflitos como um sistema jurídico válido dentro do ordenamento jurídico brasileiro é muito importante e é desejado por essa legislação. E envolve desde penas brandas até o banimento desse indígena das comunidades. Exatamente, né? Um banimento que dentro do nosso ordenamento jurídico é inconstitucional, mas que reconhecendo a autodeterminação desses povos é possível dentro das características
culturais de cada povo, né? Então, o que a gente busca é justamente, né, o máximo levar ao não encarceramento. Então, através de buscar essa solução nos sistemas próprios das comunidades, ou medidas alternativas, né? Então, ao invés da prisão, buscar nos casos em que é cabível, né? Prestação de serviços ou outras formas alternativas, né? Outras penas alternativas, mas sempre adequada à realidade do indígena, né? Porque a gente tem que pensar aquilo que a gente estava conversando, né? Que o indígena, ele tá ali, ele cometeu alguma infração, né? Em conflito com a nossa lei penal, mas ele continua fazendo parte de uma comunidade. Então, como manter, ele é importante, né? Para essa comunidade. Então, como manter esses vínculos, as mulheres que têm uma importância fundamental, tanto em relação aos conhecimentos tradicionais indígenas, a questão de produção. Então, como manter esse vínculo das mulheres que, por algum motivo, precisam cumprir penas com a sua comunidade, né? Então, a ideia é buscar ao máximo alternativas para que o aprisionamento não seja a primeira opção como tem sido, né? Então, a gente tem visto que, apesar de toda essa legislação, da nossa Constituição, prezar por uma garantia de direitos fundamentais no âmbito, né, do sistema prisional, a gente tem um sistema prisional ainda muito voltado para a questão da manutenção da ordem. Então, a prisão acaba sendo a primeira alternativa, né? Então, por isso que a gente vê essa quantidade grande de indígenas aprisionados. Então, a ideia é tentar trazer essas garantias para dentro do sistema prisional também, né? Então, eu acredito que uma mudança nessa cultura do aprisionamento, em todas as esferas, nas defensorias, nos ministérios públicos, no Tribunal de Justiça, né, no judiciário como um todo, é importante para a gente mudar essa realidade, essa perspectiva em relação aos povos indígenas aqui em Roraima. Então, a ideia é justamente, né, a partir desse trabalho que a gente está realizando, mudar essas mentalidades para que esses direitos sejam realmente garantidos aos povos indígenas. Professora, a gente tem observado aqui, pelas suas considerações que a senhora está trazendo sobre o observatório, ele atua mesmo nos 3 pilares da universidade pública, né, levando a extensão diretamente para a sociedade, com esse atendimento direto, mas também no âmbito do ensino, não só no ensino dos graduados, mas também essa parte da formação educacional, aulas, oficinas, mesas redondas, enfim, e também atua na área da pesquisa, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco como tem sido o envolvimento dos acadêmicos e dos professores também, dos docentes, nessa área da pesquisa. O que é que o observatório já tem gerado de pesquisa? Bom, a gente tem tido uma atuação grande, né, dos nossos alunos em relação a pesquisas demandadas pelo próprio observatório, por exemplo, em relação à violência contra mulheres indígenas, contra mulheres imigrantes, né? A gente desenvolveu um projeto há 2 anos atrás, né, que era como aplicar, não sei se você já ouviu falar do protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero, né? Então, como aplicar uma abordagem de gênero nos julgamentos que ainda, né, mesmo depois do protocolo e mesmo depois da Lei Maria da Penha, né, que gerou uma mudança de perspectiva em relação às questões de violência contra mulheres, como mudar o olhar do julgador em relação a esses aspectos. Então, por exemplo, esse projeto que era de reescrita de decisões judiciais em perspectivas feministas, né, a gente buscava decisões que tinham um viés de gênero, por exemplo, estereótipos discriminatórios de gênero, né, ou outra situação que você percebe que a mulher, né, não está ali na centralidade da discussão jurídica, e reescrever a partir dos métodos jurídicos feministas que estão no protocolo, né, e a gente consegue, com a mesma legislação, sem precisar alterar o nosso ordenamento jurídico, chegar a resultados muito mais satisfatórios, né, em relação aos direitos das mulheres, apenas utilizando outras formas de interpretar
e de realizar o direito, né? Então, isso acabou gerando diversas pesquisas, né? Não só em relação à violência, aos feminicídios, mas pesquisas que envolvem também essa questão de estereótipos raciais, estereótipos de gênero, que ainda permeiam, né, os julgamentos nos nossos tribunais. Então, a gente vê pesquisas já nesse sentido, pesquisas que levam em consideração questões indígenas, né, principalmente dos indígenas originários da Venezuela, porque se a gente for pensar, né, no próprio sistema prisional que a gente estava conversando, é muito difícil a gente conseguir compreender, né, de forma intercultural, como realizar esses direitos e garantias culturais desses povos dentro de um sistema prisional, né, que é opressor. Para os nossos indígenas, imagine para indígenas de um outro país que vem de uma outra realidade. Então isso também tem suscitado já algumas pesquisas específicas, né, em relação aos indígenas originários da Venezuela. Então são demandas que acabam levando a um outro olhar, né, do direito a esses povos, a esses grupos vulneráveis, que, como a gente tinha conversado, ficam muitas vezes invisibilizados, né? Então, têm seus direitos invisibilizados. Então, trazer as vozes desses grupos vulneráveis para dentro da academia, para dentro do sistema de justiça, é muito importante para mudar realmente a questão da garantia de direitos. Bom, e hoje, no assunto A Gestão, nós conversamos com a professora Priscila Cardoso, coordenadora do Observatório de Violações de Direitos Humanos da UFRR. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no programa Assunto à Gestão e muito obrigada a você também pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau!